Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos mais uma vez com vocês, estudando a Palavra de Deus e ouvindo o Espírito Santo. Graças a Deus. Ainda seguindo Kardec, a primeira condição de toda doutrina é de ser lógica. Ora, a dos demônios, em seu sentido absoluto, peca por essa base essencial. Compreende-se que na crença dos povos atrasados, que não conheciam os atributos de Deus, fossem admitidas divindades malfazejas, como também os demônios. Mas é lógico, é ilógico e contraditório para aqueles que fazem da bondade de Deus um atributo por excelência. Suprem que ele possa ter criado. Para aqueles que fazem da bondade de Deus um atributo por excelência, suporem que ele possa ter criado seres devotados ao mal e destinados a praticá-lo perpetuamente. Isso seria negação da bondade divina. Os partidários da doutrina dos demônios se apoiam nas palavras do Cristo, mas estarão bem certos do sentido que ele dava à palavra demônio? Não sabemos que a forma alegórica era um dos caracteres distintivos da sua linguagem? Tudo que o Evangelho contém deve ser tomado ao pé da letra? Não seremos nós quem contesta a autoridade dos seus ensinamentos, pois desejamos vê-los mais no coração do que na boca dos homens. Não precisamos de outra prova além desta passagem. Logo após esses dias de aflição, o sol obscurecerá e a lua não derramará mais sua luz. As estrelas cairão do céu e as potências celestes serão abaladas. Digo-vos em verdade que esta geração não passará sem que todas estas coisas se tenham cumprido. Mateus 24, 29 e 35. Não temos visto a forma do texto bíblico ser contraditado pela ciência no que se refere à criação e ao movimento da Terra. Da Terra? Está falando é uma pergunta. Não pode ocorrer o mesmo com certas figuras empregadas pelo Cristo, que devia falar de acordo com os tempos e os lugares. O Cristo não poderia dizer conscientemente uma coisa falsa. Assim, pois, se em suas palavras há coisas que parecem chocar a razão, é porque não as compreendemos ou as interpretamos mal. Os homens acreditaram ser os anjos antes perfeitos por toda a eternidade e tomaram os espíritos inferiores por seres perpetuamente maus. No entanto, pela palavra demônio, devemos entender como sendo os espíritos impuros que frequentemente não valem mais do que as entidades designadas por esse nome, e com a diferença de que seu estado é transitório. São, portanto, os espíritos imperfeitos que murmuram contra as provas que devem suportar e que, por isso, suportando-nas por mais tempo, chegando, porém, por seu turno, a saírem desse estado quando o quiserem. Poder-se-ia aceitar, então, a palavra demônio com esta restrição. Lúcifer, do latim lux mais ferro, que faz luz, que dá claridade, luminoso. O versículo 12 do capítulo 14 de Isaías deu origem à palavra Lúcifer, quando da tradução da Vulgata. Alguns teólogos citam ainda Ezequiel 37, 2, 11, como referentes a ele. No entanto, nos textos da Bíblia hebraica e grega, esta palavra Lúcifer não aparece.
Vejamos uma tradução apurada do original hebraico. Como caísse do céu, estrela filha da manhã, foste atirada na terra como vencedora das nações. O texto grego, Isaías 14:12, que originou-se palavra no latim, foi Rho Cosphorus, a luz matutina, astro brilhante, e Rho Pro Anatelon, nascida de manhã. Veja agora o versículo no latim onde São Jerônimo coloca a palavra Lúcifer, como do Cecidiste de Caelo Lúcifer, astro brilhante ou luz matutina, que oriabaris, até é latim, né? Oriabaris conruisti in terram qui vulnerabas gentes, que significa: como caíste do céu, ó estrela d'alva, filha da aurora, como foste atirado à terra, vencedora das nações. Assim fica constatado que o termo é latino e lançado por São Jerônimo quando da tradução da Vulgata no século III da era cristã. Alguns tentam ligar esta passagem no Apocalipse 8:10 como sendo aí a queda de Lúcifer, mas a história de que seria o chefe dos anjos caídos citados na segunda epístola de Pedro 2:4 e Judas 6 não tem fundamento comprovado no Antigo Testamento, como podemos observar. O capítulo 14 de Isaías, do versículo 3 ao 22, refere-se à queda e à destruição do rei Nabucodonosor, da Babilônia. Foram os padres e teólogos da Igreja Católica que lançaram o versículo 14 e 12 como sendo referente à queda do príncipe dos demônios Lúcifer. Uma vez mais, nos deparamos com a questão das traduções, dos folclores e das crenças pessoais. Deus abençoe a todos e muito obrigado pela atenção.